Deus abençoe a todos, bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, perdão pelos nossos pecados. Se propício a nós pecadores, visita cada morador da terra, abençoa, resplandece o seu rosto sobre nós, Pai, e nos dá a paz. Visita os doentes, os encarcerados, oprimidos, desvalidos, Pai. Todos que clamam por justiça, que anseiam, Pai, a tua boa mão, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai. Abençoa esse estudo, Pai. Pai, plano o teu Espírito Santo, nos liberta e nos mostra a tua vereda da justiça. Aleluia, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 1 e até quando o Senhor quiser falar nesse breve estudo bíblico. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui tem o texto inicial, um texto áureo, Jesus perante Pilatos, capítulo 23, Evangelho de Lucas. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos, e eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Mais um texto áureo aqui, Jesus perante Herodes. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou. E, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa deslumbrante e enviou novamente a Pilatos. E no mesmo dia, olha só que coisa, preste atenção nesse verso, irmãos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. Você vê como que são as coisas, né? Quando se tem interesse, né? Ainda que seja para o mal, né? Para que haja um concílio, para que haja um conluio, né? Uma combinação maligna, as pessoas rapidinho fazem amizade entre si. Você vê como é que é o ser humano, né? O coração do ser humano, cheio de rapina e maldade. Reika Sorikantorikanta Rablasuri Ovasnai. Mais um texto áureo aqui. Jesus condenado à morte. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando perante vós,
Não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas Herodes, pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. Porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucificai-o, crucificai-o. E ele lhes disse pela terceira vez: por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. Você vê aqui uma grande injustiça, né? Fez uma sedição, uma rebelião na cidade e cometeu um homicídio, um assassinato. Jesus nada tinha feito, a ponto até de Herodes, e o próprio Pilatos também reconhecer: este nada fez, não vejo acusação de morte. Mas já havia um propósito do Pai, que Jesus fosse sacrificado como expiação dos nossos pecados, pendurado no madeiro, para derramamento de sangue e remissão dos nossos pecados. E por derradeiro aqui, vamos falar aqui, seguindo aqui o contexto, entraria na crucificação, mas vamos parar até aqui para fazermos algumas explanações aqui para a honra e glória do Senhor. Muito bem. Capítulo 23, verso 1 de Lucas. Sobre Pôncio Pilatos. Normalmente, Pilatos ficava em Cesareia Marítima, mas durante as festas judaicas, ele ia a Jerusalém para ficar de olho nas coisas. Como Jesus foi crucificado junto com 2 criminosos, sentença que só poderia ser dada pelos romanos, parece que antes mesmo do veredito de Jesus, algumas execuções já tinham sido agendadas. Portanto, Pilatos foi a Jerusalém com a intenção de executar criminosos, mas saiu dela executando um homem inocente. As 3 acusações que os judeus trouxeram contra Jesus na presença de Pilatos eram forjadas. É verdade que grandes multidões se aglomeravam para ouvir Jesus falar, mas seus ensinamentos não tinham o objetivo de subverter Israel. A alegação de que ele proíbe dar o tributo a César era uma mentira descarada. Mesmo sendo Cristo, Jesus teve o cuidado de não aparentar querer derrubar o Império Romano ou subir ao trono como rei de Israel. Sem dúvida, Pilatos já havia ouvido falar de Jesus e logo entendeu
porque o sinédrio estava com tanta pressa de julgá-lo. Ao ouvir que Jesus era da Galiléia, Pilatos encontrou uma maneira conveniente de escusar-se da caça, do sinédrio. Ele transferiu Jesus para sua própria jurisdição, a de Herodes Antipas, governador da Galiléia. Assim como Pilatos, Herodes também estava em Jerusalém para a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Algum tempo atrás, Herodes Antipas estava ansioso para ver Jesus, e os fariseus disseram a Jesus que ele queria matá-lo. O silêncio de Jesus diante de Herodes talvez tenha sido para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Apesar das graves acusações do sinédrio, Herodes Antipas simplesmente se divertiu às custas de Jesus e o mandou novamente a Pilatos para o veredito final. Herodes vestiu Jesus com uma roupa deslumbrante para ridicularizá-lo como falso rei e irritar o sinédrio, que havia acusado Jesus de alegar ser rei. Olha que coisa, né, meus irmãos? Como que o ser humano é capaz, né, de agir falsamente, de agir, né, de maneira totalmente perversa, né, a ponto de querer humilhar as pessoas, né? Uma suposta roupa deslumbrante, mas era para escárnio, para zombaria. O próprio Senhor Jesus, que nunca pecou, o próprio Deus, o próprio Alfa e Ômega, o próprio Criador de tudo, o Senhor que veio desfazer as obras do diabo, e as obras do diabo não prevalecem contra a igreja. O mesmo Jesus que falou aos discípulos de João, quando João estava no cárcere, que falara e dissera assim: diga a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, que os espíritos malignos são atormentados. Aleluia! E o reino de Deus é chegado a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus que veio com a missão de curar, de salvar, de libertar os cativos, oprimidos, em cadeias de maldição, que veio curar os leprosos, que veio dar força ao cansado, que veio fazer maravilhas e prodígios, que curou o homem da mão mirrada, que curou o cego de Jericó, que curou o paralítico de Cafarnaum, que ressuscitou Talita, que ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, aleluia, que ajudou a viúva de Sarepta. Esse mesmo Jesus que andou por Tiro, por Sidom, por Cafarnaum, pelas cidades ali da costa marítima, que andou por Jerusalém. Esse mesmo Jesus que falou para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Esse mesmo Jesus que falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, que hoje chegou a salvação na sua casa, porque tu também és filho de Abraão. Esse mesmo Jesus que falou para Nicodemos: Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não poderás ver o reino de Deus. Oh, tem que nascer da água. Oh, tem que nascer do Senhor.
Oh, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer do Senhor. Deus abençoe a todos. Esse mesmo Jesus maravilhoso, na verdade, aleluia, que está conosco agora em espírito e em verdade, através do seu Espírito Santo morando dentro de nós. E um dia a gente vai contemplar essa face maravilhosa, beijar os seus pés e dizer: Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Verdadeiramente Tu é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu reina para todo sempre, Pai. Muito obrigado por permitir nós te adorarmos por toda a eternidade. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Os homens têm muitos interesses, não é verdade? Principalmente interesses financeiros. Mas olha a vontade do Senhor plena e agradável sendo feita agora, buscando as almas perdidas de Jerusalém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora em todas as nações sendo pregado o Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abandone o pecado. Declare agora que Jesus é Senhor, que Jesus veio em carne, que Jesus, aleluia, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós, que Jesus é Senhor nas nossas vidas. Confesse com a sua boca, aleluia, para a salvação e crê no coração para a justiça de Deus. Porque quem nos justifica, quem nos salva e quem nos purifica de todo o pecado é o Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 10. Verifica lá e Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.